Atenção, atenção! Não despreze esse vídeo sem antes assistir. Com as informações de seu conteúdo, poderás salvar muitas vidas ou aliviar sofrimentos, ou pelo menos a sua vida e a vida de seus familiares e parentes. Esse é um assunto único e exclusivo, não tem similar e nem atualizado, com tantos argumentos e detalhes. Essa é uma grande oportunidade, quem ficar de fora, poderá sofrer muito e ficar perdido. Devido ao conteúdo dos vídeos serem muito forte e deprimente, desaconselhamos esse e os subsequentes, para pessoas emotivas, ou que estejam em baixo astral, os hipertensos, as gestantes, os doentes emocionais, doentes com problema cardíaco severo e os jovens e crianças. Não se esqueça de que o leitor ou ouvinte pode ter ossos de vidro, mas é preciso ter nervos de aço, para se integrarem a esse vídeo e aos demais da série, com 10 ou mais vídeos, e é indispensável continuar até o último vídeo, para um bom entendimento, e que não fujam da sequência. Caso contrário, pare o vídeo. Acreditando ou não, estamos vivendo o fim dos tempos, que incorpora o juízo final, anunciado por milênios por inúmeros profetas. Devido às últimas grandes catástrofes e ao avanço e recuo dos mares, seguido ou não de ressacas, à escalada de violência pelo mundo e ainda aos rumores de guerras, resolvemos abrir o verbo, explicando com todas as letras e números, o que está acontecendo em nosso mundo doentio e conturbado, com o propósito de sanar as dúvidas e distorções, causadas com as informações erradas sobre o assunto e ainda dar algumas dicas para se prepararem para o pior, que antes andava a passos lentos. O conteúdo desses vídeos, foi criado com as profecias de todos os tempos, com interpretação e atualização de nossa era, pelo astral superior, a providência divina. Os assuntos que serão abordados são os seguintes: os furacões, tufões, tornados, maremotos, tsunamis, avanço e recuo dos mares, ressacas e marés constante que têm ultrapassado seus limites normais em diversos lugares do mundo, chuvas torrenciais, granizos e neves em excesso, ou onde nunca se viu neve, frio congelante ou calor excessivo até fora de época, atingindo limites insuportáveis, trombas d'água, grandes erupções vulcânicas, fortes terremotos em muitos lugares. Além de muitos outros agentes da natureza, e outros fenômenos desconhecidos pela ciência do planeta em que vivemos. Esses e outros agentes catastróficos da natureza não terminaram, estão apenas no princípio do começo. Sem esquecer as migrações frequentes de animais e seus comportamentos estranhos ou agressivos. Acrescente as epidemias e doenças que foram erradicadas e outras novas que estão surgindo e surgirão. Inclua nessa lista as violências e o comportamento anormal do ser humano, e ainda as loucuras dos homens. Esse conteúdo tem revelações, ou profecias, que vieram da providência divina, a mente cósmica. Com a intenção de que todos fiquem cientes do que realmente está acontecendo com nosso planeta e seus habitantes, do reino mineral, vegetal, animal e seus seres humanos. A eclosão desses acontecimentos está se processando, pela passagem de um astro, que se move em direção ao sistema solar, e passa próximo da Terra. Sua aproximação foi prevista remotamente, pelos engenheiros siderais. Esse astro não pertence ao nosso sistema solar, sua órbita é oblíqua sobre o eixo imaginário de nosso planeta, e seu conteúdo magnético é poderosíssimo, e tem atuado fortemente no magnetismo da Lua e de nossa Terra.
Esse corpo celeste previsto por Nostradamus, quando afirmava que do céu viria um grande reino de terror, tem sua função específica de renovar as riquezas minerais do solo e a de higienizar o ambiente etéreo astral, sugando as energias deletérias, ou energias insalubres. Trata-se de um astro impregnado de magnetismo primário, muitíssimo vigoroso, devido à estrutura mineral do seu núcleo. Sua aura ultrapassa a 3.200 vezes o potencial da aura astroetérea do planeta Terra. Ele trafega numa órbita que exige 6.666 anos para completar o seu circuito. Mediante ao seu próprio magnetismo e suas coordenadas de forças, que se cruzam no nosso sistema solar, ele toca a órbita terrestre, formando um ângulo de poderosa atração magnética, capaz de elevar gradativamente o eixo imaginário da Terra, que era de 23 graus e 30 minutos, ou 23 graus e meio, antes da chegada do novo milênio. Esse número, atualmente é menor, e sua redução causou os grandes terremotos seguidos de tsunamis, nesse milênio, e não vai parar, até que esse astro chegue o mais próximo da Terra e siga o seu caminho. Obediente ao cientificismo sideral dos planos determinado pelos administradores de mundos, a influência magnética desse astro far-se-á sentir, até que se complete seu serviço na Terra, por volta dos anos de 2050. Notas do editor: a aura do planeta intruso é que toca o solo e o núcleo da Terra, e não o planeta em questão, ou melhor, não haverá nenhuma colisão física com a Terra e a Lua. Observem que as previsões climáticas, em dias muito ensolarados, os meteorologistas recomendam o uso de protetor solar. As incidências dos raios têm sido muito maiores, devido às cargas elétricas emitidas pelo Sol estarem mais intensas, além do choque etéreo astral, as características muda, e ainda produz outros elementos desconhecidos da ciência. E a culpa fica no efeito estufa, que impede o calor de sair, entretanto não impede de entrar, bem mais que entrava antes do suposto aquecimento global. De que forma vemos isso? Em referência à verticalização do eixo da Terra, que não permitirá que ela se levante novamente, isto é, que retorne à sua primitiva inclinação de 23 graus e meio sobre a eclíptica. O profeta Isaías, no capítulo 24, versículo 20, do livro que traz o seu nome, diz o seguinte: com relação aos próximos acontecimentos, pelo balanço será agitada a terra como um embriagado, cairá e não tornará a levantar-se. Jesus também declarou que no fim do mundo, as virtudes do céu serão abaladas. O que o Mestre predisse é que, ao se elevar o eixo da Terra e desaparecer a sua proverbial inclinação de 23 graus e meio, haverá uma relativa e correspondente modificação no panorama comum astronômico, e cada povo, no seu continente, surpreender-se-á com o novo panorama do céu, ao perceber nele outras estrelas desconhecidas dos costumeiros observadores astronômicos. Em linguagem simbólica, se verticalizar o eixo da Terra, é claro que as estrelas hão de descer ou cair, virtualmente, das suas antigas posições tradicionais, justificando-se, então, a profecia de Jesus de que as virtudes do céu serão abaladas e as estrelas cairão. Na Atlântida esse fenômeno foi sentido bruscamente, em 24 horas, a inversão rápida do eixo da Terra causou catástrofes indescritíveis. Atualmente, a elevação se processa lentamente, na atual elevação. A afirmação de Nostradamus na Centúria 1, 56 e 57, diz textualmente que a Terra não ficará eternamente inclinada no seu ângulo atual. O evangelista João, no Apocalipse 21, versículo 1, fundamenta a predição de Nostradamus, quando também afirma: e vi um novo céu e uma nova terra.
Essa modificação foi habilmente prevista pelos profetas antigos e modernos. Nostradamus, Centúria 4:30, a Lua aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior, o que fará mais brilhante e provocará o aumento das marés. O profeta Isaías no versículo 30 capítulo 26, reforça Nostradamus, quando afirma que, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como uma luz de 7 dias juntos. Nostradamus, em outras palavras, assegura que a lua aproximar-se-á da Terra, tornando seu brilho 11 vezes maior. Lucas capítulo 21 versículo 25, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra a angústia das nações, pelo bramido do mar e das ondas. O profeta Isaías capítulo 30 versículo 25, também se refere ao fenômeno das inundações e das prováveis marés, quando exprime, e sobre todo monte alto e sobre todo outeiro elevado haverá córregos de água corrente, nos dias da mortandade de muitos, quando caírem as torres, ou seja, quando desabarem as edificações pelo impacto das ondas. É óbvio que os córregos só poderão correr dos mais altos montes após estes terem sido alcançados e cobertos pelas águas, que dali escorrerá como procedentes de declives. É bem clara a enunciação desses 3 profetas da Bíblia, Isaías, Lucas e João, e do famoso vidente Nostradamus e da confirmação de Jesus, os quais são unânimes em afirmar que a lua se tornará maior em nossa visão, à medida que for se aproximando da Terra, enquanto que o aumento de sua força há de provocar tremendas marés, como o bramido do mar e das ondas. Vejam mais, em A Turbação dos Astros, em Nostradamus, p. 286. Lembre-se que o Sol, a Lua e outros astros, influenciam e controlam os movimentos das marés e ainda o psiquismo do ser humano. O Sol e a Lua controlam também os climas de todo o planeta, influenciam nas plantações, nas épocas de plantios e colheitas, nas fases lunares. Devo alertar que algo já está acontecendo com a Lua em relação à Terra. A Lua vem se aproximando lentamente em direção à Terra, e seu magnetismo está sendo potencializado pelo astro intruso. Com a aproximação e a composição das energias, seu brilho vem aumentando lentamente. Esse processo continuará até que o astro em questão se afaste e siga seu caminho. Atualização: na visão dos videntes, o brilho foi tanto que ofuscou a visão, e eles se confundirão com a aproximação de nossa Lua em grandes proporções, quando o certo seria um brilho bem maior, em consequência do choque astral das energias, que já está tornando a visão mais ampla nas noites enluaradas. Se fosse a aproximação da Lua nas proporções expressadas pelos profetas, provavelmente já teria causado a extinção total da humanidade. O editor acredita que ficou fácil para todos entenderem o que os profetas querem dizer. Se houver dúvidas, analisem os argumentos e estudem a rota do planeta intruso, nessa animação em 3D, e veja o porquê que tem meses que os fatos em questão são mais intensos. Se os vossos astrônomos examinarem com rigorosa atenção a tela celeste familiar do vosso planeta, é certo que já possam registrar algumas notáveis diferenças em certas rotas siderais costumeiras. Nota do editor: cientistas e observadores com idades avançada, que têm a visão comum além do normal, poderão notar que tanto a Lua quanto o Sol já estão mais brilhante, e seus raios mais intenso e diferente, em proporções e influências na Terra, de acordo com os meses de todos os anos. Muitos idosos já notaram que a Lua e o Sol já se mostram com sua luz e seus raios visíveis e invisíveis, bem mais intensos que algumas décadas passadas. A capacidade profética de Nostradamus soube prever o natural ceticismo da ciência e a proverbial negação dos cientistas,
pois diz mais que, apesar das opiniões contrárias, da ciência da Terra, os fatos hão de acontecer. Não entendeu? Então vou repetir. A capacidade profética de Nostradamus e do editor, soube prever o natural ceticismo da ciência e a proverbial negação dos cientistas e do homem sem fé, pois diz mais que, apesar das opiniões contrárias, da ciência da Terra, os fatos hão de acontecer, e já começaram. Se porventura, entre os homens da ciência que não são céticos, ainda houver dúvidas, o editor poderá dar maiores explicações, isso é se ainda estiver no meio de vocês. As consequências desses eventos serão muitas. Abordaremos esses assuntos em outros vídeos para que todos se preparem e diminuam as dores, suas angústias e sofrimentos. E lembre-se que, independente de casta ou condições sociais e financeiras, todos estarão envolvidos, em todos os quadrantes desse mundo, esteja onde estiver. Se preferir, siga os canais Corolário, assim o sistema lhe avisará sobre os novos lançamentos e as novas séries atualizada, ampliada e melhorada, com 13 vídeos. Encontrarão a playlist com os 10 vídeos ou mais, no final desse vídeo ou em destaque nos canais Corolário. Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção Atribuição sem derivações. Isso significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem. Isto é, faça o download e coloque em seu canal de vídeo. Ou se preferir, salve a playlist em seu canal ou distribuam pelas redes sociais ou pelo correio eletrônico. Procurem evitar que seus amigos e colegas entrem em pânico. Fique à vontade e façam o que seu coração determinar. Às vezes precisamos fazer silêncio, para ouvir a voz do coração. E que os plagiadores se conscientizem e façam o certo, e não desvirtuem o trabalho. O mérito sempre foi e sempre será de quem aprende, e nunca de quem informa, avisa ou ensina. E quem não ouve conselhos, escuta coitado.